Olá, pessoal! Vamos agora a exercícios sobre áreas de superfícies poligonais. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Esse exercício é da Unesp e você deve descobrir aqui a área que está aqui, marcada, tá vendo? Ao redor dessa piscina. O que você está vendo aqui? Se você se atentar, você tem dois retângulos aqui, de lado 2 e desse lado 12, tá vendo? E outros dois retângulos, de lado 6 e 2 novamente. Além disso, você tem aqui esses triângulos de lado 2 e 2, tá vendo? 2 de base e 2 de altura. Se você pegar esse pedacinho e encaixar aqui embaixo, olha o que acontece. Na verdade, você já tem um quadrado, já fica até mais fácil de você calcular. A mesma coisa você faria aqui. Então, você teria também 2 quadrados de lado 2. Então, a área, eu coloquei aqui o 2 em evidência, tá vendo? Os dois retângulos de lado 2 por 12 e 2 por 6 e os dois quadradinhos. Também poderia fazer os 4 triângulos, tá? No final daria a mesma coisa. Só acho que assim economiza tempo. Então, aqui dá 24 mais 12, que vai dar 36. Aqui deu 8 já. E 36 vezes 2 dá 72, mais 8 vai dar 80 metros quadrados. Aqui é a letra B. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, olha, esse senhor quer que esse terreno aqui, ele vai dar para um dos filhos e vai comprar um outro terreno, mas só que esse outro terreno tem que ter a mesma área, né? Porque é para o outro filho e assim seria totalmente justo, né, que os dois possuam terrenos com as mesmas áreas. Então, vou pôr aqui no próximo slide. Eu tenho que descobrir primeiro a área desse terreno. Como uma figura que eu não sei calcular a área, eu vou dividir em dois triângulos. Aí, eu já consigo, eu tenho um triângulo aqui, de 21 vezes 3, que está aqui, base vezes altura, dividido por 2. E aqui 15 vezes 15, também base vezes altura dividido por 2. Como aqui o denominador é igual, faz primeiro a continha de cima, tá vendo? Você pode somar que no final vai dar um número, 288 dividido por 2 dá 144. Não precisa fazer a divisão automaticamente, né? Você pode trabalhar com a soma aqui de frações de denominadores iguais. Agora, eu quero que essa área seja igual a 144. Aqui é um retângulo. Então, vou fazer lado vezes lado, Fiz, não esquece que outro lado é x mais 7, tem que entrar entre parênteses. E você tem que fazer a distributiva, x vezes x vai dar x ao quadrado. X vezes 7 vai dar mais 7x, que está aqui. E esse 144 coloquei aqui do lado esquerdo, para a gente ter daqui por diante uma equação do segundo grau. Vou resolver por soma e produto. Se você quiser fazer por Bhaskara, fique à vontade. Então, a soma é o valor de B, que é mais 7, dividido pelo valor de A, que é o número que vem antes do x ao quadrado. Daria 7, mas você sempre inverte o sinal na soma. Então, no final, a soma tem que dar menos 7 desses dois valores que você vai encontrar. E o produto, 144, que é negativo, menos 144 dividido por 1. E aqui eu não vou inverter nada, né? Então, vai ficar menos 144. Como o número aqui é grande, gente, eu já comecei a pensar em números altos. Então, eu comecei do 8. Eu peguei o 144, dividi por 8 e deu 18. Então, 18 vezes 8, eu sei que dá 144, mas eu não consegui chegar aqui no valor da soma. Eu fui mais um número, dividi por 9, e aí deu 16. Então, 9 vezes 16, eu sei que dá 144, tá? Mas para dar negativo, um tem que ser negativo. Qual? Como aqui, na soma, na verdade, deu uma dívida de menos 7, tá vendo? Quem tem que ser o maior aqui, o negativo tem que ser o 16, tá vendo? Para que você, somando o 9 com o menos 16, você consiga chegar nesse valor de menos 7. Acontece que eu estou falando de segmento, então eu só posso trabalhar aqui com o 9. Então, uma das medidas vai ser 9, que é esse lado,
e o outro vai ser 9 mais 7, que é 16. E se você se atentar, é a nossa alternativa B. 3, pausa o vídeo, tenta fazer. Então, olha, ele quer saber o seguinte, né? Ele tá falando aí de uma clínica, né? Que comprou o salão vizinho. Esse salão tem 80 metros quadrados. Ele quer saber dessas 4 salas que formam esse salão, qual a porcentagem que ele ocupa em relação à área inteira, né? Então, olha, pode ver que aqui são salas que são em formato quadrados, ó, as salas. Ele fala isso no exercício. Então, vou chamar aqui de x. Então, aqui vai ser x ao quadrado, porque é x vezes x. Aqui também x ao quadrado. Isso se repete nas outras duas. Qual que é a área desse corredor? Desse lado tem 2 e desse lado tem 2x, porque é x aqui mais x ali. Então, fica 2 vezes 2x. Eu sei que a área total é de 80 metros, então eu tenho 4 salas de x ao quadrado de área, mais o corredor, que é 4x, e isso tem que dar 80. Vou simplificar aqui, ó, vou juntar todo mundo do mesmo lado, inverter a operação, e vou dividir todo mundo por 4, porque todos aqui são múltiplos de 4. Vou ficar com essa equação. Se você não quiser fazer esse procedimento, pode trabalhar a partir daqui, tá? Descobrindo as raízes. Agora, eu gosto de soma e produto, então vou utilizar. Soma, você pega o valor de B, divide por A, só que inverte. Se for positivo, fica negativo. Se for negativo, fica positivo. Então, ó, 1 dividido por 1 vai dar 1, positivo. Nesse caso, a soma, então, tem que dar menos 1. Você vai inverter o sinal. Já no produto, eu não inverto o sinal, ó. Menos 20 dividido por 1 vai dar menos 20. Então, o produto tem que dar menos 20. Sempre parto daqui que é mais fácil. 2 números que multiplicados deem menos 20. De cara, eu já pensei em 4 vezes 5. Para dar negativo, um dos dois tem que ser negativo. Qual? No caso, o de valor maior absoluto, que é o 5. Então, você vai ter menos 5 ou 4, tá vendo? Eu não consigo usar isso aqui porque é segmento, então vou trabalhar só com 4. Qual que é a área aqui dos salões? São 4 vezes x ao quadrado. Se o x é 4, eu substituí e fiquei com 64 metros quadrados aqui dessa sala, desculpa. Como a área aqui do salão inteiro é 80, é só você dividir o 64 por 80 para achar a porcentagem. Daria 0,8, que é a mesma coisa que 80%. Alternativa C. Agora você vai descobrir a área de um triângulo equilátero. Bom, esse triângulo tem lado 4. Eu vou trabalhar com duas opções. Então, a primeira, ó, vou completar aqui com 4, aqui com 4, e se ele é equilátero, tem 60 graus aqui em todos os seus ângulos também, tá? O que eu vou fazer? A primeira fórmula que eu uso, meio vezes, aqui eu podia até posto 4 ao quadrado, porque os lados são iguais, vezes o seno de 60. Então, os lados que formam esse ângulo, vezes o valor do seno desse ângulo. Ou então, eu posso usar já a fórmula, que aqui eu fiz a substituição, tá, gente? Ou então, eu posso usar a fórmula do triângulo equilátero, da área do triângulo equilátero, que é lado elevado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. Não preciso necessariamente decorar, eu consigo chegar nela por Pitágoras, mas é mais rápido se você já souber. Então, ó, os dois vão dar o mesmo valor, ó, 4 ao quadrado, simplificado aqui por 4, aqui só vai ficar no final 4 raiz de 3. E aqui, ó, 2 vezes 2 também dá 4, e você iria simplificar com o 4 que está aqui. Só iria sobrar no final 4 raiz de 3 também. Então, ambas as opções dão o mesmo valor. No B, ele quer agora a área de um dodecágono regular inscrito numa circunferência de raio de medida 2 centímetros. Então, ó, eu fiz aqui o dodecágono, que é aquele polígono que tem 12 lados,
Se ele é congruente, os 12 lados, congruentes não, regular, os 12 lados são congruentes, tá? Para saber a área desse dodecágono, é só descobrir a área desses 12 triângulos que se formaram, que são congruentes. Vou usar a formulazinha que eu usei anteriormente. Então, ó, vou descobrir aqui o valor deste ângulo, porque eu já tenho o valor desses dois lados aqui, que são os raios. Então, aqui é 2 e ali é 2. Bom, se ele é regular, é só pegar, então, 360 e dividir por 12. E vai dar exatamente a abertura aqui de cada pedacinho aqui que você tem nos seus 12 triângulos, que é 30 graus. Vou usar a minha fórmula lá, meio vezes os dois lados que formam esse ângulo, vezes o seno de 30, que é o seno do valor do ângulo. E eu fiz isso vezes 12, porque eu tenho 12 triângulos congruentes. Então, ó, vou simplificar depois. Não simplifiquei ainda nessa passagem, porque se você se atentar aqui, ó, gente, 2 vezes 2 também dá 2 elevado ao quadrado ou 4. Então, essa parte inteira aqui, ó, vai morrer. E a área desse dodecágono vai ser simplesmente 12 centímetros quadrados. O último, pausa, tenta fazer. Ele quer agora a área desse hexágono. Mas o que ele deu para vocês? Apenas esse segmento aqui. Mas eu tenho como descobrir o valor aqui, ó, deste ângulo. Como que eu descubro? Ele é um hexágono, né? O valor desse ângulo, já que é um hexágono regular, é só pegar lá a soma de todos os ângulos internos e dividir pelo número de lados. A soma de todos os ângulos internos é essa formulazinha aqui, ó. Se ele tem 6 lados, 6 menos 2 vezes 180. Isso dá 720, dividido por 6 dá 120. Coloco o 120 aqui, para ficar bem claro. Não consegui ainda descobrir os lados para poder calcular a área, então vou usar o teorema dos cossenos, chamando aqui de x e do outro lado também. Então, ó, quem fica isolado no teorema dos cossenos é o lado oposto ao ângulo que você está trabalhando, então nesse caso 6, ó. Os outros dois ficam do outro lado elevado ao quadrado e também são colocados aqui, ó, no teorema dos cossenos, vezes o cosseno do ângulo que você está trabalhando. Faço as modificações. Fiz a potência aqui. Aqui, não simplifiquei ainda, ó, mas vou simplificar com esse 2 e esse. Então, você tinha 2x ao quadrado, e aqui menos multiplicando menos fica mais. Então, você vai ter 3x ao quadrado, que dá 36, ó. Vou dividir o 36 agora por 3, e eu tenho que esse valor, na verdade, é 12, né? 12 é igual a x elevado ao quadrado. Para tirar a raiz, como não é exata, eu vou fatorar. Fatorando, ó, esse 2 elevado ao quadrado, ele vai sair da raiz, e quem vai ficar é o 3. Achei já aqui o lado desse hexágono. Agora, eu vou para a área, que eu sei que tem 6 triângulos equiláteros, ó, 6 triângulos equiláteros, aqui a área de triângulos equiláteros, de lado 2 raiz de 3. Se esse 2 for elevado ao quadrado, ele vai virar 4, então eu já vou simplificar. Raiz de 3 elevado ao quadrado dá 3, então 6 vezes 3, 18. E o raiz de 3 aqui, esse último, continuou no seu resultado. Alternativa A. Eu espero ter ajudado, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.